O profeta vai dizer aqui nessa citação, em 1957, que quando Jesus desceu ao inferno, presta atenção no que eu vou dizer. Quando Jesus desceu ao inferno, Jesus não pregou a todos os espíritos que estavam lá embaixo. Jesus pregou somente aos líderes dos grupos que estavam lá embaixo. Jesus foi direto nos líderes e falou só com eles. Ele não falou com os demais. E o profeta fala isso nessa citação aqui. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 4, se você notar, por se Deus não poupou os anjos, como é que está escrito esse anjo aí, diz o profeta? Com A minúsculo, está vendo? Ora, aqui, os espíritos que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, são os mesmos anjos. Eram homens mensageiros pregadores. Muito importante. Está vendo que ele citou aqui, onde fala dos espíritos? É porque também, eu acabei de ler segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 4. E alguém fez uma pergunta para ele sobre esses dois versos que eu vou citar para você. E o profeta disse que os dois versos estão falando da mesma coisa. Certo? Eu vou ler o outro verso para vocês, que está na primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. Diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Está vendo que aqui não fala anjo, fala espírito? Mas quando o profeta interpreta para nós quem são esses espíritos, ele diz, os mesmos anjos. São os mesmos pregadores, mensageiros. Que coisa esquisita, irmão. Espera aí. Quando Jesus foi lá no inferno, ele foi direto nos cabeças, nos responsáveis? Sim. Jesus foi direto neles. E ele deu um testemunho para eles. Por que eles não creram na pregação de Enoque, na pregação de Noé, na pregação de Zacarias, na pregação de Jeremias, dos profetas passados? E ele disse, olha, eu vim aqui só para dar prova de que o que eles falaram era verdade. Aqui estou eu. Mas, você vai ficar preso aqui. Como eles eram os responsáveis da geração deles, Jesus foi direto a eles, aos anjos, aos ministros. Não é? Olha que coisa interessante, meus irmãos. O profeta está dizendo isso na mensagem de perguntas e respostas do dia 6 de outubro de 1957, a partir do parágrafo 611. Ele vai direto aos pregadores. Na mensagem Almas que estão em prisão agora, o profeta vai de volta nessa escritura, e o profeta vai mostrar para nós que esta mensagem não vai chegar a todas as pessoas. Mas por que não vai chegar a todas as pessoas? Mas vai chegar nos líderes. E os líderes eram responsáveis a trazer para os seus grupos. Entendeu? Lá no dia do juízo, vai subir todo mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Lá no dia do juízo, aí todo mundo sobe. Porque em São João 5, Jesus disse assim, vamos ler aqui, São João 5, aí sim é onde Jesus fala para nós o que é que vai acontecer. Creio que está no verso 22, diz assim, Isso, verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. É esse verso que eu estava procurando? Acredito que é. Onde Jesus fala que todos sairão dos sepulcros. Acho que está um pouquinho mais para baixo aqui. Vamos ver aqui. No verso 29. Verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aqui é diferente. Na mensagem, às 7 horas da igreja, o profeta disse, isso aqui se cumpre na segunda ressurreição. Entende? Então, lá na segunda ressurreição, todos vêm. Mas quando Jesus desce ao inferno, ele não vai a todos. Ele só vai aos líderes. Quando Jesus desce nessa era, aqui em cima, ele não vai a todos. Ele vai aos líderes. Ele dá um jeito de achar os líderes. Você lembra a reunião que o profeta estava em Chicago, onde estavam todos os cabeças das religiões?
Eles não sabiam que era uma armadilha para eles, porque agora eles estão inexcusáveis. E desde então os seus descendentes sabem da verdade, mas eles escondem a verdade dos seus grupos. Eles sabem que é a verdade. Agora, as pessoas não ouviram lá fora. Mas por que não ouviram? Porque os líderes não falaram para elas. Enganaram elas. Entendeu? Vamos discorrer um pouquinho disso aqui, porque tem mais coisa boa aqui. É muito tremendo, mas ao mesmo tempo muito terrível saber o que é que está acontecendo aqui. O que nós estamos vendo? Jesus desce lá, vamos voltar aqui, 2 Pedro 2, do 1 ao 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, aos ministros, aos sacerdotes que pecaram, o que é pecado, diz o profeta, aqui na sequência da citação? Incredulidade. Por não crerem naquilo que lhes foi pregado, certo? Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. No dia do juízo, eles voltam de novo. E quando eles voltarem, vai ser dito para eles a mesma coisa que foi dito lá atrás, e todos serão julgados. Já vamos discorrer. Estou apenas passando por esses versos. Vamos ver aqui. Isso mesmo. E depois, a outra escritura foi em 1 Pedro 3, do verso 18 ao verso 22. Tem uma escritura, meus irmãos. Vocês estão captando aí, não é? Estão conectando as escrituras. Espero que esteja conectando para nós chegarmos em algo muito maravilhoso aqui. Vamos ver se Deus me ajuda eu passar exatamente por onde eu tenho que passar. A Bíblia disse, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, certo? As portas do inferno não prevaleceriam. E é muito interessante notar este verso, por quê? Irmãos, câncer não leva ninguém para o inferno. A AIDS não leva ninguém para o inferno. A tuberculose não leva ninguém para o inferno. A anemia, a leucemia não leva para o inferno. E Jesus está dizendo, as portas do inferno, o inferno é onde a alma vai, irmão, não é onde o corpo vai. Lá o inferno é lugar de almas, é o lugar de pessoas que se rebelaram contra a verdade aqui. Mas Jesus deu uma promessa para a igreja verdadeira, que o poder da revelação evitaria que a sua alma fosse deixada no inferno, ou que a sua alma fosse para o inferno. E disse, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, por causa da revelação. Não é? Imediatamente depois que Pedro disse quem ele era, Cristo, Filho de Deus vivo, ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Em outras palavras, nenhum de nós aqui vai para o inferno. Nenhum de nós. Aqueles que creram, que estão debaixo do poder da revelação, esqueça. O inferno não tem poder sobre nós. Agora, o teu corpo pode ir para o cemitério, não tem problema. Quem está preocupado com o corpo? Ele vai voltar. Se você tem a sua alma na presença de Deus, o teu corpo vai voltar. Pode ficar tranquilo. Agora, se a tua alma for para o inferno, meu irmão, não tem mais chance. Se você foi para o inferno, eu vou dizer e repetir, se você se encontrar no inferno, você nunca mais sai de lá. Aqueles que recebem a vida eterna no dia do juízo do trono branco, quando eles morrem aqui, eles não vão para o inferno, eles já vão para o céu, no primeiro átrio. Então, se a pessoa está no inferno, ela nunca mais vai sair. Ela já sabe que ela está sentenciada à destruição, à aniquilação, não tem mais o que fazer. Agora, olha aqui que coisa maravilhosa a Bíblia, não é? Que coisa maravilhosa que a Bíblia é um livro sobrenatural. E a linguagem da Bíblia é a linguagem própria, não é a nossa linguagem. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra esta verdade. A Bíblia fala muito de portas. As portas do céu, as portas do inferno, as portas da cidade, as portas de Jerusalém, os portais. Irmãos, a Bíblia mostra para nós que para cada porta tem um porteiro. Para cada porta tem um porteiro. Se você for lá no livro de Apocalipse, que nós vamos daqui a pouco, você vai ver que cada porta tem um porteiro. Vamos provar isso para você? Olha aqui, ó. Diz aqui, deixa eu colocar as escrituras aqui, estou pulando um pouquinho a minha ordem para facilitar o nosso entendimento. Lá no Velho Testamento, em Deuteronômio,
Dizia assim, essa é uma lei lá do Velho Testamento. Dizia assim, ó, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não quer ouvir, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, mesmo depois do castigo, ele diz, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos, ao porteiro aqui, aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. Cada ancião tem uma porta. A porta é o seu domínio, ele está ali. Você lembra que o profeta fala o que eram as portas? Porque de todas as portas que eu vos dei, em nenhuma delas adorareis ao Senhor teu Deus, mas na porta em que eu puser meu nome. E o profeta disse assim, as portas são denominações. Lembra que ele disse isso? O único lugar provido por Deus para adoração, se eu não me engano. Onde é que vai dar isso aqui, meu irmão? Fica olhando onde é que vai dar esse negócio aqui. Olha que coisa tremenda. Então tem a porta e tem o ancião responsável daquela porta. Por isso que lá no livro de Apocalipse tem a porta e lá tem um ancião parado lá. Ou é Rubens, ou é Judá, ou é Issacar, ou é Zebulon, ou é Pedro, ou é Paulo. Lembra que nós passamos aqui mostrando? Cada porta de Jerusalém lá tem um ancião. Lembra dos 24 anciãos? Cada um tem sua porta. Pois é, mas o inferno também é o mesmo sistema. Cada porta do inferno, cada portal para o inferno tem um porteiro parado lá na frente. E sabe o que o porteiro do inferno quer fazer? Ele quer levar o máximo número de gente que ele puder para dentro do inferno. É o porteiro. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Espera aí que você vai... Fica olhando aqui, meu irmão, o que tem escondido por debaixo disso aqui. Eu amo essa velha Bíblia, não é? Essa velha, nova Bíblia, não é? Sua mãe e seu pai pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morras e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Certo? Nós estamos vendo que para cada porta tem um porteiro. Dá para entender até aí? Quando Jesus fala das portas do inferno, para quem conhece as Escrituras, como os discípulos conheceram, sabe, para cada porta dessa que ele está falando aí, porque ele está falando do inferno, mas ele não está falando de doença. Ele não está falando só da doença física. Ele está falando para o lugar, o sepulcro, para onde as almas são levadas. Disse, esse sepulcro lá embaixo não vai levar nenhuma das minhas almas. Mas as portas, irmão, estão bem aberta e doida para tragar uma dessas almas valiosas. Mas não tem problema não. Vamos mais um pouquinho aqui. A escritura que eu mencionei para vocês é Deuteronômio 21, 18 ao 21. Para provar isso, no livro de Apocalipse, capítulo 21 também, do verso 10 ao verso 12, diz assim, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz semelhante a uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, mensageiros, está vendo aí? Nas portas, em cada uma das portas, tinha um mensageiro. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. É o que está dizendo na Bíblia, certo? Olha o que o profeta disse na mensagem, como posso vencer. Para provar isso que eu estou dizendo para vocês. No parágrafo 62, dia 25 de agosto de 63. E então, quando vier a ressurreição geral, lá no final, onde todo Israel e também... Olhe lá os 12 apóstolos, falando lá de Apocalipse 21. Olhe lá os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, todos representados como no Novo Testamento, que aquelas pedras... Lá no Novo Testamento de jaspe, as 12 pedras, os 12 portais, as 12 fundações, tudo que está representado. Aqui estão eles em 12 pedras. Os anjos mensageiros daqueles dias para passar julgamento sobre aqueles que rejeitaram a mensagem deles. Irmão, que coisa tremenda. Esse é o sistema de Deus. Esse é o programa de Deus. Qual que é o programa de julgamento de Deus, irmãos? Para todo grupo, Deus vai buscar o responsável. Você sabia que todas as pessoas que vêm à Terra têm um responsável por eles? Tem alguém que é responsável por eles? O Brasil, um país como esse, quem é que vai ser chamado?
Você viu o número de bispos e arcebispos que tem nesse país, como nós vimos aqui no culto passado? Nós mostramos o mapa, as províncias eclesiásticas. Meu Deus, eu poderia usar um termo aqui, mas eu não quero ofender ninguém, não é verdade? O que é aquilo ali, irmão? Quem é que está sentado naquelas portas? A porta do quê, irmão? Está dizendo a Bíblia. Você fala, não, mas não é possível um negócio desse. Vamos ver o que Jesus disse. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu escrever no quadro para nós visualizarmos aqui. Então nós temos a porta. Nós temos a porta. A porta. E nós temos o porteiro. Aqui. Tá, mas essa porta aqui, meu irmão, é para onde mesmo que a gente está falando? Para o sepulcro, que no caso é o Hades. É o Hades, a região dos perdidos, não é? A região dos perdidos. Tem a porta, tem o porteiro. E essa porta vai dar onde? Vai dar aqui, ó, no Hades. E o profeta disse que quando Jesus desceu à região dos perdidos, ele bateu na porta. E eles perguntaram, quem está aí? E ele disse quem ele era. Eu sou aquele que Daniel profetizou, a pedra cortada sem mãos. Ele veio para Ezequiel, ou aquele que Ezequiel disse, a roda no meio da roda. Meu irmão, agora vamos ver quem é essa porta que ele estava batendo ali. Vamos ver quem é essa porta aí? Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Essa escritura aí que eu li para vocês no começo, Mateus 27, em Mateus 27, verso 52, eu acho maravilhoso. Nós vimos a palavra Sheol, nós vimos a palavra Hades, e tudo quer dizer o quê? Sepulcro. Agora, nós sabemos que sepulcro e sepultura e é tudo a mesma palavra, não é? Sepulcro, sepultura, é tudo a mesma palavra. Você viu que aí disse assim, ó, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eles também estavam dentro dos sepulcros. Eles também estavam dentro dos sepulcros. Presta bem atenção. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muito interessante que a palavra original aqui, que aparece no Novo Testamento, no grego, é uma palavra que nós conhecemos. E não foi usado nem Hades, nem Sheol. Espera aí, eu vou ter que confirmar essa palavra aqui, porque é uma palavra meio esquisita, sabe? É isso aqui mesmo, cenotáfio. Alguém já ouviu falar cenotáfio? Alguém conhece essa palavra? Cenotáfio. Vamos colocar aqui embaixo. Cenotáfio. Bom, cenotáfio, vou desenhar um cenotáfio aqui para vocês saberem o que é. Quando morre alguém muito importante, ou qualquer pessoa que morre, sempre eles fazem um cenotáfio, que é aquela construçãozinha com o nome da pessoa, sempre é um monumento ornado, parecendo uma coroa e tal, mas não interessa tanto que você enfeita. É a morte, não é verdade? A palavra que a Bíblia está usando aqui é referente a isso aqui, esse negócio aqui. E é interessante porque que lá, quando a palavra que foi usada, eles colocaram essa. Mas é sepultura, não vai esquecer, é sepultura do mesmo jeito. É o cenotáfio. Tá? Por que eu vou mostrar essa palavra esquisita para vocês aqui? Para tentar ajudar a entender o que a Bíblia está dizendo para nós. Essa palavra que foi usada aqui, cenotáfio, tá? Cenotáfio é a mesma palavra que Jesus, o próprio Jesus, usou no seguinte verso. Dá uma olhada aqui comigo. Para você saber o que é esse sepulcro e o que é esse cenotáfio aí. Que negócio? No natural, é esse desenho que eu fiz para você aí. No natural. E no espiritual? O que é? Vamos ver? Está aqui vamos ver aqui a escritura. Você ama a Bíblia, meu irmão? Eu amo essa Bíblia. Eu fico maravilhado. Tem hora que eu falo, Senhor, essa Bíblia é muito pouco valorizada, não é verdade? Deus merece mais, não acha? Você não acha que Deus merece mais? É muito pouco valorizado.
Todos os seus problemas podem ser decididos de acordo com a aproximação que você tem com a palavra de Deus. Tudo pode mudar na sua vida. Depende de como é que você se aproxima da palavra de Deus, que a palavra de Deus é Deus. Estou falando desse livro aqui. Estou falando desse livro revelado, a pessoa de Jesus Cristo. A palavra é a mesma palavra que está aqui, ó. Eu achei interessante, que eu estava buscando. Está em Lucas 11. Lucas 11, 44. Presta atenção no que Jesus vai dizer aqui. Para quem que ele estava falando isso aqui, meu irmão? Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas invisíveis. Não está marcado, não está escrito que é um cenotáfio. E os homens que sobre elas andam não o sabem. Meu Deus, irmão, que negócio que é isso aí? Que negócio esquisito. Essa sepultura aí, esse sepulcro aí, Jesus está dizendo que são pessoas. Aí você fala, será, irmão? Mas como é que vai encaixar um negócio desse aí? Você vai dizer para mim que tem pessoas dentro de pessoas? Hã? Será que lá naquele sepulcro, lá, junto com os ossos do escriba lá, tem mais um monte de ossos que ele levou junto com ele lá no lugar que ele está enterrado? Sim. Olha o que Jesus disse em outra escritura aqui, ó. Irmão, isso aqui nós estamos falando do lado espiritual, amém? O lado espiritual, estou falando do sepulcro da alma, onde aquele corpo espiritual está preso lá embaixo. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 23, 27 e 28. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. O cenotáfio não é a coisa mais linda? Quando você olha lá no cemitério, aquele mausoléu, aquela coisa linda. Olha o que tem lá dentro, irmão. Coisa podre, morta, osso. E olha o que Jesus diz, por fora a coisa mais linda, né? Parece uma santidade. Sabe que nojo, irmãos? É aqueles que têm aparência de santidade e não são santo coisa nenhuma. E aqueles que não têm aparência de santidade, esses são os santos. Que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus estava advertindo eles que o povo, meu irmão, o povo estava passando em cima da sepultura sem saber, porque não está marcado, não está escrito. E eles pisavam em cima. Mas você quer ver, irmão, como é que a sepultura abre a sua portinha e engole as pessoas vivas? Você quer ver como que funciona o negócio? Vou mostrar para vocês como é que a sepultura se abre. Se você pisar, mas não tiver aberto, tudo bem. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que o negócio se abre. Como é que abre para engolir a pessoa viva? Isso aqui não é mito não, viu, irmão? Isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que é assim que funciona o negócio. Lembre-se que Jesus disse, pois vós sois sepulcros invisíveis, e os homens que sobre eles andam, sobre este sepulcro, não sabem. Estão pisando em cima, direto, irmão. Aí fora, pisando em cima. E não sabem o que tem embaixo. Olha, Salmos capítulo 5, verso 9, vai dizer assim, ó. Como é que abre o sepulcro aí? Porque não há retidão na boca deles, Davi falando dos seus adversários, aqueles que eram contra a palavra de Deus. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Opa, aqui já é aberto. Então, peraí, quer dizer que quando abre a garganta para falar, aí está aberto. E se você der ouvido para ouvir o que essa garganta está falando, lembre-se de uma coisa, você está sendo tragado, passando pela porta do inferno.
É o portal do inferno, irmãos. Pessoas são portais. Você chega naquele portal e quando abre a boca você fala, esses aqui são laços, tentando me amarrar e puxar lá para dentro. Porque depois, irmão, você vai encontrar que esses homens se encontram todos dentro deles. Lembra que Jesus foi direto neles? Porque como que é o negócio aqui mesmo? Cenotáfio. Esse cenotáfio, tradicionalmente, ele abriga um clã inteiro. Ele pode abrigar um clã ou outras pessoas consideradas associadas. Entendeu? Mas de onde que veio essa ideia do cenotáfio? Essa ideia desse mausoléu? O diabo copiando de Cristo. Você lembra de Abraão? Onde é que ele queria ser enterrado? Agora, ele comprou o campo de Macpela não porque a terra lá era boa, era bonita. É que Jó estava lá dentro. Não era a terra que ele estava preocupado. Ele entendeu que se ele estivesse junto com Jó, se ele estivesse dentro de Jó, e Jó foi quem disse assim, eu sei que o meu Redentor, foi ele quem disse, eu sei que meu Redentor vive e nos últimos dias eu o verei. Falou, então peraí, então eu quero estar com esse homem aí, ué. Eu quero estar enterrado dentro dele. Porque na hora que ele levantar, se Deus bater lá naquela porta lá, eu estou dentro. Se ele sair, eu também saio. Irmão, o que o profeta disse sobre nos santos lá na sexta dimensão? Mas e Paulo? Será que Jesus vai bater na porta de Paulo? No portal de Paulo? Lá em Jerusalém, que ele é o 12º apóstolo? Quando Jesus bater naquela porta lá, e Paulo vai sair, né? Ele perguntou para os santos, mas e Paulo vai ser julgado? Vai. Mas eu preguei tudo que Paulo pregou, então estou seguro. Porque Brana está dentro de Paulo. Nós temos que ser sepultados com Cristo. Agora, Cristo, irmão, não é um Cristo 2000 anos atrás. É um Cristo que está do nosso lado. Nós estamos aqui, irmão, um dentro do outro. Por isso que o profeta disse que quando a ressurreição vier é uma cadeia. Vem o primeiro e vai puxando. Tem mais gente lá dentro. E vai saindo e está tudo agarrado um com o outro. São cadeias de eternidade. Não é? Nós estamos amarrados um no outro. É os elos da eternidade. Não tem como se desprender. E você vai ver que eles também estão numa cadeia. Cadeias de escuridão. Viu lá? Que estão reservados em cadeias de escuridão até o dia do juízo. Rapaz, mas que coisa tremenda, hein? E vai lá, o nosso irmão Abraão, que não era bobo nem nada. Ele falou, foi lá na terra de Canaã, pediu para os filhos de Et, eu acredito que era, e ele disse, eu quero comprar. Eles quiseram dar para ele. Falei, não. Mas o pedaço que ele comprou, irmão, ele sabia onde é que Jó estava enterrado. Ele falou, enterra eu aqui. Isaac foi enterrado no mesmo lugar, Jacó foi enterrado no mesmo lugar, José foi enterrado no mesmo lugar. Quando ele estava no Egito, ele falou, não me enterra aqui não. Pelo amor, não me deixa aqui. Pega meus ossos, lembra lá aquela caverna dos patriarcas lá? Vai lá, me enterra lá. Porque eles sabiam que a ressurreição viria na terra prometida. Pois é, o inferno é a mesma coisa. Está todo mundo enterrado junto. Um vai e leva todos os demais. Que coisa, hein, irmãos? Vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois vós sois sepulcros invisíveis. Pois é, mas Salmos está mostrando para nós como que é que a portinhola abre. Irmão, se você estiver em cima de uns camaradas desse aí, se tiver pisado em cima, o que é pisar em cima? Confiando que o chão não vai ceder. Meu irmão, se for uma dessas sepulturas não marcadas, meu irmão, sai daí. Porque olha, se essa boca abrir, então as gargantas estão bem abertas aí por fora, não é? Umas gargantas gigantes, não é? Corra por tua vida, meu irmão. Olha o que ele diz, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. O que tem dentro dessa sepultura aí, meu Deus? Peçonha de áspide. Imagina o fel, que não é? E vem, agarra a pessoa e leva. São pessoas. Esses sepulcros aí são pessoas. Assim como os santos, quem é que estava enterrado em Jó, irmãos? Abraão. Ele era um sepulcro. O próprio Jó era um sepulcro onde Abraão dependia dele. Falou, olha, se ele for, eu também vou. E aí Isaac disse, se Abraão vai, eu também vou. Se meu pai vai, eu também vou. E Jacó falou, mas se meu pai vai, e meu avô vai, e meu ancestral lá atrás também vai, eu também vou. E aí José, que era filho de Jacó, se eles estão tudo indo, eu também vou junto. Vão estar agarrados junto. Se você não vai, se você não for, se eu não for, você também não vai. Se você não for, eu também não vou. Mas, irmão,
Sabe por que eles confiavam tanto? Porque eles estavam confiados nas imutáveis palavras do Deus vivo. O que é o sepulcro, então, irmão? Pessoas. Aí se diz, não, irmão, porque está dizendo que o inferno... Vou ler para vocês aqui. O profeta disse assim, vou citar as palavras dele. O inferno é uma trindade. Lembra dessa citação? Vários lugares ele fala, é uma trindade. A primeira coisa que você vê no inferno, tudo é inferno. Primeira coisa que você vê, demônios. Se você entrar um pouquinho mais para dentro, quem é que está lá? Almas que estão em prisão. Está vendo, irmão, que as almas em prisão e o sepulcro, o inferno, é a mesma coisa? Você está vendo aí? Porque o porteiro e o portal é a mesma coisa, é só o canal de entrada. Você está entendendo? Eles são ali a entradinha, a portinhola. E qualquer um que pisar ali desavisado, meu irmão, vai descer lá para baixo. Aí você fala, não, mas acho que não sei se está muito claro, né? Vamos ver aqui, ó.